Então vamos lá, pessoal. Espero aí que vocês tenham obtido aí sucesso, né? Vamos corrigir então a nossa prova de português. Bom, gente, a primeira questão é um texto, né, do General Martinelli. Não há necessidade da leitura desse texto, né, a não ser essa questão aqui do fragmento 21, mas ele coloca o fragmento. Se alguém teve dificuldade, na verdade, em relação a Égide, aí lê realmente, né, todo o parágrafo, né, para poder conseguir aí identificar o que seria essa Égide. Né? Então, é interessante, né, quem tem realmente dificuldade, você está sob a minha égide, ou seja, você está sob... Teve gente que ficou com dúvida aí, né, da liderança, né, autoridade, desamparo e influência não. Mas liderança, autoridade, proteção. Então, volta no texto, dá uma lida no parágrafo inteiro e tenta compreender. Então, diz assim a questão 21. No fragmento, bem como nos 26 contingentes brasileiros empregados no Haiti, sobre a égide da Organização das Nações Unidas, então estava sobre a proteção, né, das Nações Unidas, aí a palavra que melhor substitui aí, sem prejuízo sintático, semântico, seria a letra C, que é a proteção. Então, é uma missão da ONU, né? Então, se alguém teve dificuldade, era interessante realmente voltar ao texto. Se alguém já sabia o significado de égide, né, não tinha necessidade de ler o texto. Bom, na questão 22 diz assim, ó, o investimento nos recursos humanos incide, sobretudo, no desenvolvimento da capacidade de adaptação aos novos cenários, o permanente culto aos valores institucionais e a expansão de capacidade de liderança. Então, o termo sobretudo, né? Então, investimento nos recursos humanos incide, sobretudo, incide especialmente, incide principalmente, né? Então, veja que ele tem destaque, ele inclusive está, né, entre vírgulas, não é uma conjunção, tá? Substantivo não, então é por eliminação, né? Não é substantivo, não é conjunção, preposição muito menos, adjetivo também não. Então, aí no caso seria um advérbio. Acima de tudo, principalmente, especialmente, se vocês substituíssem aí o sobretudo por principalmente, especialmente, ó, todo mente é advérbio, né? O investimento nos recursos humanos incide principalmente, né, acima de tudo, né, especialmente. Então, todo mente é advérbio. Então, nesse caso, nós temos um advérbio, letra B. Vamos à próxima. Na oração, surpreendi-me com o brado. Essa estava bem tranquila, né, gente? Porque, ó, próclise, mesóclise e ênclise. Estudamos muito isso, né? Na verdade, tudo que está na prova foi dado, né? Nós trabalhamos bem aqui com vocês, foram 700 questões, né? Redondinhas, mas nós temos próclise, mesóclise e ênclise. Então, a próclise é quando o pronome vem antes, porque ele é atraído, né? A mesóclise, quando ele vem no meio, falaria, então falar-te-ia, ele corta o verbo, e a ênclise é quando ele vem no final, vem depois do verbo, na verdade. Então, ó, na oração surpreendi-me, ele está após o verbo. Se ele está após o verbo, é ênclise. Então, a gente poderia tirar a letra A, letra B e letra E. Então, ficamos com C e D. Agora, vamos analisar. Ocorre o uso da ênclise, pois o verbo inicia a oração, ou ocorre o uso da ênclise, já que o verbo tem uma palavra atrativa próxima. Não está atraindo nada, porque se estivesse atraindo, o pronome estaria antes, não estaria depois, né? Então, está iniciando com o verbo, ocorre o uso da ênclise, pois o verbo inicia a oração, é ele que começa. Então, o pronome não pode iniciar a frase, o pronome vem após o verbo. Então, aí nós temos a letra C, Charlie novamente. Bom, vamos à próxima. Esse aqui era sobre acentuação, também fizemos bastante exercício aí, né? No último dia, inclusive, fizemos algumas questões sobre acentuação.
O ideal aí era vocês observarem onde está o acento, né, separar a sílaba e para ver se a palavra é uma oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, leia o trecho a seguir. Por outro lado, o líder de pequena fração, aquele que dá as ordens diretamente ao soldado, deverá ter a capacidade de estimular e impedir seus subordinados a enfrentarem o perigo com risco de suas próprias vidas. Então, dentre as alternativas abaixo, aquela em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra de acentuação da palavra próprias. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Próprias. Né? Quando eu tenho, né, um ditongo aqui e a sílaba anterior ela é acentuada, então aqui não vai separar. Então, eu precisaria de algo nesse sentido. Régua faz isso? Faz, né? Mas lápis faz? Não. Açaí, açaí é oxítona. Então, essa daí já estaria, né, fora. Aí, ágeis, ágeis, túneis, cerimônia. Então, percebam que não vai separar o geis, o neis, o nha, né? Então, ágeis, túneis, cerimônia, né? Então, seria a letra B, próprias. Mas vamos ver as outras. C, água, ok. Tênue, vítima, proparoxítona, nem paroxítona vítima é. Então, se vocês analisassem aí as sílabas tônicas, a gente conseguiria chegar rapidamente, né? Relógio, ok. E líder, já está fora. Lírio, ok. Tecnológica, proparoxítona, então já morreu. Né? E aí, no caso, seria letra B, bravo. Ó, Charlie Bravo, Charlie Bravo. Bom, vamos à próxima aqui. Essa aqui também estava naquele slidezinho lá da crase, a gente mencionou bastante, fizemos bastante exercício sobre isso. Então, no combate convencional, o tipo de liderança a ser exercida, nos diversos níveis de comando, vai se modificando à medida que sobe o escalão da fração empregada. Então, no termo à medida que, é possível perceber o uso do acento grave, ou seja, ao processo da crase. Qual das alternativas abaixo está correto? O uso do acento indicativo da crase também segue a mesma regra da expressão acima. Então, nós temos aí, estavam frente a frente. Gente, palavra de duplo sentido, de palavras repetidas. Face a face, cara a cara, não tem crase, né? Ai, agora que eu tô vendo que a gente tá com o chat aqui. Sim, Portugal. Mas se você for, o Alan colocou aqui, né? Pesquisando pela internet, algumas páginas colocam o próprio comparado. Sim, colocam sim, tá? Então, Portugal também. Mas se você for olhar pelo grupo de palavras que a gente tem, a única que realmente, né, seguiu, mesmo que as outras também, você não. E ágeis, né? Ou seja, a gente acaba tendo a mesma situação. Né? Então, o único grupo de palavras que a gente tem é a mesma situação. Que, colocou como proparoxítona, mas as outras também poderiam entrar no grupo, entendeu? Então, era a única que dava realmente para, né, para seguir essa lógica, tá? Então, ela também pode, né? Então, não quer dizer somente. Tem sim, tem gramáticos que colocam como proparoxítona, mas também tem gramáticos que colocam como paroxítona. Alguns separam mas a maioria não. Né? Então, era o único grupo de palavras que a gente realmente tinha essa situação, tá? Então, vamos lá, frente a frente, voltando aqui, letra A, lembra que palavras repetidas não tem crase, cara a cara, frente a frente. Aí, não me referi a Vossa Excelência, lembra que antes desse pronome de tratamento não há crase. Até comentei aqui que Vossa Excelência, por exemplo, antes nós tínhamos aí, por exemplo, os generais eram considerados Vossa Excelência, né? Excelência. E a gente não usava crase, né? Então, já não usava. Então, estamos dispostos a trabalhar. Olha aí, nós temos verbo, né? Atribuir sucesso a má sorte também não há crase, então ele vive à custa do pai. O que é ele vive à custa do pai? É uma locução prepositiva aí, formada por palavra feminina. Então, à custa de alguém, né? Então, esse à custa aí vai ter a crase.
Aí, letra E. Então, CBCB, E. Vamos nós. Bom, não, tem sim, ela é que alguns autores colocam aquilo que eu falei para vocês. Nós temos a FOG, vários autores. Temos Bechara, temos vários, né, escritores aí, várias pessoas que, né, produziram suas gramáticas. Então, se tá numa ou tá na outra, né, tá valendo. Mas, assim, o grupo de palavras que corresponde a próprias só tem um, né? Os outros estão totalmente fora, né? Então, eu acredito aí, não acredito no recurso, tá? Vocês podem até querer fazer, tentar, mas eu não acredito no recurso. Vamos lá. Por outro lado, o líder de pequena fração, aquele que dá ordem diretamente ao soldado, blá, 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 blá. Não precisamos da frase inteira. Então, o líder de pequena fração. Né? O que nós temos aí? Nós temos um substantivo acompanhado de preposição. Né? Tínhamos até uma musiquinha aqui, né? Todo termo preposicionado que aparecer depois do adjetivo ou um advérbio funcionará como complemento nominal. Só que aí não é adjetivo e advérbio. Mas lembra que a gente falou do substantivo. Então, se o substantivo for abstrato, né? Aí depois nós temos complemento nominal. Se o substantivo for concreto, nós temos adjunto adnominal. Então, líder é concreto. Se é concreto, é adjunto adnominal. Então, só tinha essas duas opções para observar, né? Ou era complemento nominal, ou era adjunto adnominal. Então, eliminamos a ideia do complemento nominal, o que nos sobrou foi adjunto adnominal, né? Aquele que está junto ao nome, adjunto, né? Então, seria a letra C. Bom, aí nós temos uma tirinha, né? Vamos lá na questão. Eu não vou ler a tirinha, gente, eu vou direto na questão aqui, tá? Até porque a prova que a gente recebeu, a foto não ficou muito boa, então ficou difícil, até ficou distorcida, mas eu consegui aqui, né, resolver a questão, né, do primeiro balãozinho aí, né, a questão do recruta zero. Então, no trecho 2 do texto, né, perdão, no trecho do texto 2, diz assim: você fez o que pedi para você, zero. O termo o tem o mesmo emprego que na alternativa. Então, olha só, você fez aquilo que pedi para você, zero. Então, esse o, ele equivale a aquilo, né? Então, o que a gente tem aí? Perdão. A gente tem um pronome demonstrativo, né? Aquilo, este, aquele, né? Então, você fez aquilo que pedi para você, zero. Você fez o que pedi para você. Então, vamos substituir esse o por aquilo, né? Viu ontem no curso, vi aquilo, não viu, vi ele, né? Um péssimo português, eu viu, né? Ontem no curso. Visitei o forte, esse forte é artigo. Visitei a Bahia, visitei a Lagoa, visitei o forte de Duque de Caxias na sexta-feira, né? Visitei a seção, é um artigo qualquer. Afirmava que o chefe havia sido insistente, o mesmo caso. Afirmava que a funcionária, né, o chefe, então também é artigo. Ninguém o aborda na sessão, ninguém aborda ele, ninguém o aborda, então, pronome. E o que chateou a aluna foi a cobrança. Então, aquilo que chateou a aluna foi a cobrança. Então, veja que se eu fosse substituir os outros por aquilo, né, não vai dar. Ó, vi aquilo ontem, visitei aquilo forte, afirmava que aquilo chefe, ninguém aquilo aborda, aquilo que chateou a aluna. Percebe? Então nós temos aí a letra E na 27. Não, perdão. Ih, gente, eu estou colocando um, né? Vamos lá, é 20. Vamos arrumar o gabarito aqui, ó. É porque são 10, né? E eu fiquei aqui com 10 questões na cabeça. Vamos lá.
Bom, considerando 28, considerando a regência do verbo lembrar presente na fala. E você se lembrou de trazer meu café? Assinale a alternativa incorreta no uso dessa forma verbal. Ó, lembro um caso antigo. Então, lembra que o verbo lembrar, ele é um verbinho especial, né? Ele pode vir regido de preposição ou não. Né? Então, se ele tiver pronome, ele vai ter preposição. Se ele não tiver, ele não tem preposição. Então, se vocês olharem bem para as questões, deixa eu ver aqui quais são. A C e a E são praticamente idênticas, né? Qual a diferença delas? Né? Então, uma não tem o C e a outra tem. Ele não lembrou de seu amigo, ele não se lembrou de seu amigo, percebe? Então, a gente acaba uma sem pronome e outra com. Então, acende a luzinha aí, né? Então, lembra um caso antigo. Então, aí é aquela ideia de memória, né? Então, traz a memória, algo que você traz à memória. Então, lembra um caso antigo. Então, nesse caso, realmente não há necessidade dessa preposição. Então, está correto. Lembro-me de um caso antigo. Não me lembro. Até se você quisesse colocar o não lá na frente, não me e atrair o pronome, não me lembro, né? Ele não lembra, ele não lembrou. Então, vocês vejam aí que essa B, por exemplo, ela está correta. Lembro-me de. A C, ele não se lembrou, né? Se eu tirasse o não, aí teria que ficar, ele lembrou-se de seu amigo, né? Então, ele lembrou-se. Se eu tirasse aqui o não, ainda eu ia precisar do pronome. Você percebe que o pronome faltou aqui, né? Então, ele não se lembrou. Seria igual a E, né? A C teria que estar igual a E. Ele não se lembrou. Então, a C está errada. Não me lembrei. Tá vendo? Não me lembrei. Tem pronome, tem preposição. Todas elas, se você olhar, ó, a B, tirando o caso da A, que é outra situação. Mas a B tem pronome me, tem o D. A C tem o D, mas não tem o pronome. A D, eu tenho o D, que é a preposição, e tenho o me, ok. A E, eu tenho o C, né, e tenho o D. Então, a única que não tem pronome, mas tem preposição, é a única que está errada aí. É a letra C, tá? Então, 28C. Vamos a 29. Então, tem também aí um quadrinho aí, né? Uma tirinha da Mafalda. Boa noite, mundo. Boa noite e até amanhã. Então, nós temos... Marque a assertiva que justifica corretamente o uso da vírgula no primeiro quadrinho do texto. Então, temos aí, para separar, para que foi usado essa vírgula, né? Olha só, quando ela fala assim, boa noite, mundo, boa noite, João, João, boa noite, né? Boa noite, Pedro, ou Pedro, vírgula, boa noite. Então, eu estou chamando, há um chamamento, certo? Então, se há um chamamento, isso aí é vocativo. Então, ó, posso ler todas elas, mas eu já sei que é vocativo. Para separar elementos que exercem a mesma função sintática, de forma alguma. Para separar elementos que exercem funções sintáticas diferentes, né? Diversas. Ainda estou lendo, coloquei no singular, no plural, mas é diversas. Para isolar o adjunto adverbial antecipado, também não. Ó, para isolar a palavra mundo, que funciona como vocativo, ou chamamento. Boa noite, mundo. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Então, aí é o vocativo. E para indicar a supressão de uma palavra? Não. Então, seria a letra D, a questão do vocativo. Bom, vamos à próxima. Espera aí que está abrindo aqui. Travou. Vamos lá, ok. Segundo Segala, questão 30, as figuras de linguagem, ou que chamamos também de figuras de estilo, são recursos especiais de que se vale quem fala ou escreve para comunicar a expressão mais força,
e colorido, intensidade e beleza. Qual figura encontramos na fala de Mafalda no primeiro quadrinho do texto 3? Então, é aquele mesmo caso ali a mesma frase, né, do Boa Noite Mundo, né? Então, o que nós temos aí? O mundo é alguém? É uma pessoa? Não. Então, quando ela dá Boa Noite Mundo, ela está personificando esse mundo, não é verdade? Então, ela está Boa Noite Mundo, né? Como até, inclusive, esperando talvez uma resposta, né? E aí, no caso, personificação, animismo ou prosopopeia, né? Então, seria a mesma coisa, então seria a letra B. Essa aqui também eu fiquei, né, na hora eu parei e pensei, eu falei assim, nossa, eles pegaram realmente um vocativo para fazer uma figura de linguagem, né? Mas, enfim, não é metáfora, tá? Aí a gente vai por eliminação, né? A metonímia aí, trocar o autor, né, pelo livro, por exemplo, li Machado de Assis, eu não li Machado de Assis, eu li a obra. Não há suavização nenhuma e nem hipérbole aqui, né? A questão... Então, eufemismo e hipérbole a gente, né, cortaria na hora. Mas a metáfora, a prosopopeia, a metonímia, nós teríamos realmente de raciocinar, não é algo também muito simples, né? Então, realmente, estava aí um pouquinho estranho. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham obtido sucesso, né? O gabarito é esse aí, tá? Depois vocês acharem, né? Cabe recurso. Aquela história, o não vocês já têm. Quer tentar? Tenta, mas eu não vejo recurso na prova de português, tá? E espero que vocês tenham conseguido. A prova, assim, todo o conteúdo aqui foi trabalhado, foi dado, foi exercitado, mas, assim, a prova estava bem elaborada. Não posso negar que ela realmente estava, né, em alguns detalhezinhos ali que realmente precisava raciocinar. Mas, né, quem papirou aí, acredito que, né, quem observou bem as questões, analisou, né, eu acredito que tenha conseguido aí, né, sucesso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham tido, né, obtido sucesso em toda a prova e boa sorte aí a todo mundo, né? Que Deus os abençoe. Obrigada aí mais uma vez aí pela companhia. Agora o professor Elton vai continuar com vocês, tá bom? Um ótimo dia.